Efésios. E no domingo nós vamos ter um tema à parte, antes de iniciarmos o próximo livro. E vai ser um tema com um assunto contextualizado, um assunto do momento, onde nós vamos estar trabalhando aspectos de um movimento que é alcançado as igrejas cristãs, em especial as igrejas evangélicas, tá? E vamos estar atentos a isso. E domingo, então, vamos estar trabalhando esse tema. Hoje, interessante, hoje nós vamos trabalhar um único versículo. Esse versículo ele encerra toda a temática. Ele resume, se eu tivesse fazendo um resumo dessa carta, e usar esse versículo aqui. Porque ele conclui toda a base de ensino que vimos. Onde a carta, ela trabalha com uma mensagem, com um propósito. Encorajar os crentes em meio ao sofrimento. Ao sofrimento das circunstâncias dessa vida. Porque se nós somos de Cristo e o mundo jaz no maligno, nós vamos ter problemas a serem enfrentados. Nós vamos ter circunstâncias de sofrimento injusto, aonde nós vamos estar sofrendo por causa de Cristo. Muito bem. E essa carta ela começou com incentivos espirituais para dar a motivação correta. Tudo aquilo que nós temos e somos em Cristo Jesus. Sem dúvida, é necessário o quê? Santidade. Sem santidade não vai haver comunhão. Se não há comunhão, não há a ação benigna do Espírito e da palavra para nós podermos enfrentar as circunstâncias. Então, santidade. Vimos também sobre o sofrimento injusto por causa de Cristo, por Cristo. Aonde existe um sistema de amor, um sistema de humildade confiante em Deus, porque estamos enfrentando Satanás, o mundo e a nossa própria carne. E eu diria que desses inimigos, a mais constante é a carne. Está 24 horas com cada um de nós. Então, precisamos estar atentos a essas batalhas, a essas circunstâncias, mas que haja encorajamento. A quarta sessão, ele trabalhou alguns aspectos do propósito do livro, onde ele apresenta expectativas, encorajamento, exortação, resistência, e tudo isso dirigido com alegria, qualificando-nos para as bênçãos que Deus tem e nos aperfeiçoando para a família de Deus. Aqui nós estamos falando do céu, da presença dele, né? Estamos sendo preparados para a glória. E nós vamos trabalhar agora o encerrar da carta, onde Pedro deixa 3 admoestações. Nós vimos que a primeira admoestação que ele deixou foi a humildade. A segunda que nós vimos foi a vigilância. E hoje nós vamos encerrar a carta onde é a esperança. Nós precisamos sempre ser esperançosos. E é nesse aspecto que nós precisamos trabalhar no texto de hoje, concluindo toda essa temática. Versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ora, o Deus de toda graça.
A vitória, a verdadeira vitória que nós devemos ter em Cristo, é em meio a sofrimento. Viver a vida cristã não é um passeio no parque. É algo que precisamos depender muito dele, pois tudo consiste em Deus. Porque ele está trabalhando aonde? Nos bastidores. A graça, a salvação é pela graça. Isso a carta falou. Capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. De que graça que os profetas do Antigo Testamento não puderam contemplar e que nós a temos, a superabundante graça do Senhor Jesus. Graça sempre existiu, meus irmãos, não é que não existia no Antigo Testamento. Mas, com a presença do Senhor Jesus Cristo aqui, completando a sua obra, enviando o seu Espírito, a graça se tornou superabundante. Então, o Deus de toda graça, porque a salvação é pela graça, não há mérito em nós. Versículo 2 do capítulo 1. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Quando que nós fomos escolhidos e predestinados? Antes do mundo existir. A presciência se refere à graça derramada. Mas não que ele esperou nós vivermos uma vida aqui e ele de antemão sabia que a gente ia crer. Não. Foi ele que nos fez crer. Ele que nos escolheu. É ele que nos chamou antes de nós o invocarmos. Antes de nós o invocarmos, ele já havia escolhido. Sua graça, capítulo 4, versículo 10, também é multiforme. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem múltiplas formas. Ele usa a situação, as circunstâncias, os seus filhos, para derramar graça multiforme sobre o corpo de Cristo. Ela é multiforme. Ela não tem uma única forma, tem várias formas do Senhor derramar graça. Voltando lá no nosso versículo, próximo versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Isso, note que ele está repetindo, está fazendo como que uma recordação do que ele já falou. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Quando a gente fala de herança, a herança que dos homens não tem nenhuma dessas qualidades. Eu fiquei com o carro por herança. Passou 5 anos. As peças já foram. Puxa, não entendi. Eu ganhei umas terras.
Mas quando será que ele vai estar com as férias? Né? O jeito que está caminhando sobre ele. Não sei. Na Rússia, as casas que tinham assim, mais quartos e banheiros, as famílias desabrigadas que não tinham casa eram todas colocadas pelo governo dentro das casas das pessoas. Logo, nossa casa já não era sua, era nossa. Não? Sem mácula, imarcessível. Então, as pessoas muitas vezes dedicam uma vida para ter um ganho, ter uma reserva. Todos conhecem o Margamark. Ele trabalhou 25 anos na Varig. Recolhia um absurdo por mês na Varig para a aposentadoria. Quando o Lula entrou, sequestrou toda a aposentadoria de todos os funcionários da Varig. E ele ficou sem aposentadoria. Ele recolheu durante 25 anos. Olha aí. O que a gente pode esperar daqui? Se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha aí. E por isso. Mas, Ele, Cristo, nos chamou à sua eterna glória. Como filhos, participamos de sua herança. Incorruptível, ou seja, resistente à morte. Sem mácula, resistente ao pecado. Imarcessível, resistente ao tempo. Essa herança sim é herança. É essa herança que nos aguarda. Nos aguarda quem? Nós, os que cremos. Muito bem. Voltando no versículo 10, passa aqui, por favor. Depois de ter sofrido por um pouco, quem está sofrendo alguma coisa? Eu sei, é bastante gente. Todos têm sua parcela de sofrimento. Mas olha aqui, irmãos, é por um pouco. Essa vida aqui é passageira, é rápida. É por um pouco. Capítulo 1. Calvinho, capítulo 1, versículos 6 e 7. 6. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. E sempre é necessário, irmãos, porque as provações são para o nosso crescimento. Porque nós estamos sendo preparados para receber a herança celestial. Então nós precisamos ser preparados para isso. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então você é conquistado, você sofre, você é provado, aí é reconhecido que a sua fé tem valor. Muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Interessante a comparação que ele faz aqui com o ouro. Imagina que eu tenho uma mina de ouro e eu vou lá, estou escavando e acho uma pedrinha. Quanto vale essa pedrinha que eu achei? Quase nada. Aí eu levo para o técnico que entende da coisa e ele vai olhar aquela pedrinha, vai testar aquela pedrinha, vai provar aquela pedrinha com fogo e aí ele vai dizer: você está com a sua mão numa mina de ouro bem conhecida, tá aqui? Ouro de primeiro. Aí aquela pedrinha já não vale já aquela coisinha. Ela vale muito. Ela tem origem. Uma mina de ouro. E a nossa vida, a nossa fé, tem que ser assim. Existem provas
para que nós possamos entrar adequadamente nos céus, com maturidade, com crescimento. É o Senhor quem julga a necessidade da prova. E a prova é para a fé. Pois a fé sem prova não é confiável e não tem valor. É só uma pedrinha. É necessária a prova. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Creia que o Senhor Jesus vai construir essa nova pessoa, esse novo homem. Nós precisamos nos submeter a Ele com alegria, porque Ele está vendo o nosso bem, sabendo que o inimigo ele está determinado a nos devorar. Então permita que o nosso Senhor construa seu caráter. Capítulo 5, versículo 8, nós vimos da última vez. Vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um versículo conhecido, porém, pouco discernido. As pessoas só percebem que o inimigo está atuando para devorar, porque está na panela. Aí já está na panela, aí já foi. Meus irmãos, já falei isso. No grego, a palavra prova e tentação é a mesma palavra. O que vai mudar o uso da palavra prova e tentação? É que se eu sou vitorioso, é prova. Se eu caio, é tentação. A palavra é a mesma. O que vai determinar o uso dessa palavra? Se eu tenho sucesso ou não. Se Deus tem uma obra para a minha vida e Ele me dá prova, me dá sofrimento. Lembra que nós vimos sobre o fogo ardente? É para nos provar. E nessas provas, qual é o objetivo? Ele mesmo, o Senhor, vos há de aperfeiçoar. Aperfeiçoar é alcançar maturidade espiritual. Você indo para o texto grego, você vai ver que significa equipar, ajustar, encaixar. Um exemplo. Essa palavra foi usada em Mateus 4,21. Foi Mateus 4,21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou. A palavra aperfeiçoar foi usada aqui, consertando as redes. Por que consertar a rede? Se a rede estiver furada, o peixe foge. Então, eles estão consertando a rede, aperfeiçoando a rede, para que a rede possa cumprir seu propósito. Pescar. O Senhor quer nos aperfeiçoar para cumprirmos o propósito do Senhor aqui, na Igreja de Cristo, neste mundo tenebroso, para podermos ter discernimento para enfrentar o inimigo que quer nos devorar. Para isso Ele vai aperfeiçoar, vai nos levar no caminho de maturidade, de crescimento. Outro aspecto é que Ele vai firmar. Firmar significa fixar com firmeza, prender firmemente. Ou
seja, precisamos na nossa vida cristã ter firmeza, bom testemunho, força para resistir à pressão. A pressão está ali. A pressão está aí. Eu estou olhando para vocês aqui, não consigo ver ninguém que não tenha pressão. A pressão está aí. Só que o Senhor está aí para firmar, a gente passar pela pressão. E essa firmeza está ligada ao nosso comportamento como cristãos. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O Satanás só vai peneirar o Simão? Ou ele ruge como leão procurando nos devorar também? Também. E eu diria, meus irmãos, que na minha posição pastoral, nós estamos passando por um tempo que Satanás está peneirando a gente. Ele está peneirando. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Será que Pedro não era convertido? Não. Não é isso que está falando aqui. Não está falando da conversão da salvação. O texto está falando aqui que Pedro, nesse momento, que Satanás estava peneirando ele já estava caído. E ele precisava voltar para o caminho. Isso é o que está falando. E o testemunho dele, de se firmar em Cristo, iria fortalecer os irmãos. Bom testemunho. Meus irmãos, será que o Senhor Jesus, quando estava diante de Pedro, ele amava Pedro? Agora, ele queria que o diabo peneirasse ele? Não, mas Deus permite o mal. Ele permite. Permitiu para Pedro e permite cada um de nós. Pedro foi peneirado? Foi. Ele ouviu o que Jesus falou aqui? Não. 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele, na opinião dele, ele já estava: não, eu estou firme, Senhor. Eu não estou caído, não preciso de mudança nenhuma. Eu estou pronto para enfrentar qualquer circunstância. Mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O diabo canta. Meus irmãos, eu tenho estado muito preocupado com suas vidas. Eu estou vendo o diabo peneirando. E eu tenho que ficar atento para não peneirar junto. Porque quando você olha um irmão amado caindo, tendo dificuldades, tendo problemas, e não conseguindo enxergar o que está acontecendo, é digno de chorar e lamentar. Muito bem. O Senhor, então, ele quer firmar, para que quando te converteres, ou seja, voltar para Jesus. Sabemos que Pedro depois voltou. Mas não precisava ter acontecido tudo isso. Não precisava ter sido assim. Porque o Senhor, ele está fazendo uma obra em todas as nossas vidas.
ele está aperfeiçoando e ele está firmando. E ele também está fortificando, para fortificar. Ou seja, ele procura. O que está acontecendo? O inimigo, Satanás, procura transformar nossas provações em tentações. Deus permite a ação para crescer na fé. O diabo ele quer pegar essa ação e transformar em tentação. Então, nós precisamos ter o quê? Fé. Nós precisamos ter o quê? Crer. Crer que Deus dá forças para lidar com aquilo que a vida exige de nós. Tem coisas que são desta vida, que nós talvez não queríamos nunca passar por aquilo. Nós estamos passando. E aquilo pode ser para o meu crescimento ou para o Satanás me peneirar. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Qual que é a mensagem de Tiago? Tiago, essa carta, ela tem uma mensagem muito prática. Viva uma fé perseverante e madura, alegrando-se nas provações. Puxa, por que alegrar-se nas provações? Porque Deus está permitindo. Para o meu crescimento está permitido. Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria passar por várias provações. É um texto que eu sempre repito, porque é uma realidade do dia a dia. A provação é uma certeza. Por isso deve trazer alegria. Porque nós somos discípulos de Jesus. Estamos seguindo os seus passos. E quando ele esteve aqui, ele foi provado. Ele sofreu injustamente. Então, quando nós estamos seguindo a Jesus, encontramos sofrimento, encontramos injustiça, Deus todo o caminho certo. Em vez de eu me lamentar, eu devo me alegrar, eu consegui em Jesus. As provas são as circunstâncias desta vida. Versículo 3. Sabendo que a aprovação da nossa fé, o Senhor está permitindo provar a nossa fé. Lembra do texto lá do ouro provado? Uma vez confirmada, produz o que em nós? Perseverança. Eu fico mais forte, eu fico mais maduro, eu fico preparado. Isso é bom. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Até quando vai o meu sofrimento? Você já aprendeu? Você já cresceu? Você já está tendo alegria na prova? Não. Então ainda não completou o ciclo que precisa. Deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí vem 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos viver. O cristianismo que está sendo pregado aí fora é falso. Não existe esse mar de rosas. Existe uma batalha, uma luta que vai gerar alegria no nosso coração. Mas essa alegria não é essa alegria que tem por aí. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É dessa alegria que ele está falando, não dessa outra alegria.
Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Meus irmãos, olha só, eu estou passando uma circunstância difícil. A prova está sendo dura. Eu não estou conseguindo lidar com ela. Eu estou precisando de sabedoria. Peça para Deus sabedoria, para lidar com a prova. Que a todos dá liberalmente. Ele dá sabedoria para enfrentar a prova. E nada lhes impropera. Ele não lança em rosto. Improperar quer dizer lançar em rosto. O que significa? Senhor, eu não estou conseguindo. Ele não vai jogar na sua cara. Você é mesmo fracassado, hein? Ou sem condições. Ele não vai fazer isso. Isso é improperar. Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. E vai te fortalecer. E vai te dar vitória. E ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é isso? Ah, hoje eu estou com fé, amanhã eu estou caído, depois da manhã eu estou com fé, outro dia eu estou caído. É isso que eu penso. Fé de verdade mesmo, ela não tem dúvida. Ela não é semelhante ao onda do mar que vai, hoje sobe, amanhã desce, não. Não é dessa fé que se mesmo. Versículo 7. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai. Com essa fé que vai, que nem não morra, não vai alcançar. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é ânimo dobre? É aquele crente fervoroso, que grita, que exalta o Senhor no culto. Mas na hora que ele está lá fora, é uma vergonha. Ânimo dobre, duas faces, duas caras. Não vai passar. Não tem como ser. Por isso o texto, ele está falando do quê? Ele falou de aperfeiçoar, firmar, fortificar. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, venceu, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha um pouquinho para a sua vida. Você tem amado o Senhor? E fala que aqueles que amam, eles vencem as provas. E o Senhor, Ele mesmo irá o quê? Fundamentar. Fundamentar significa lançar alicerce. E o texto que veio na minha mente não poderia ser outro. É o texto que fala das duas casas. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele ouviu, ele entendeu, ele vive, ele pratica a fé que diz ter. 25.
E caiu a chuva, lá veio a prova. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Não teve prova? Teve. Ele ouvia a palavra de Deus, ouvia. Ele vivia aquela palavra que ele ouvia, vivia. Então não caiu. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Estão percebendo que a questão não é só saber a palavra de Deus, não é só entender a palavra de Deus, mas é confiar, amar o Senhor com tal intensidade que eu vivo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero praticar aquilo que Ele deseja. Ele até ouvia, mas não conseguia pôr em prática. Meus irmãos, então uma pergunta que eu costumo fazer às vezes para as pessoas, eu olho assim para a pessoa, puxa vida, quanto tempo você está na igreja? Ah, eu já estou há 5 anos. Ah, que bom, que legal. O que mudou na sua vida nesses 5 anos? Ah, mudou muita coisa. Mudou. Não, porque agora eu leio a Bíblia todo dia, agora todo dia, mas você vive tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você coloca dentro. E esse é o problema. Ah, não, mas ainda estou precisando resolver umas coisas, ainda preciso ver se está podendo, ainda precisa buscar aqui, buscar lá, então você nunca viu isso. Você não pediu sabedoria para enfrentar as palavras. 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, olha a prova aqui. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Da prova veio a tentação, sendo grande a sua ruína. Agora pense um pouquinho no problema que você está enfrentando. Ele poderá ser vitória ou poderá ser ruína. O Senhor quer que seja vitória, mas Ele não vai te obrigar a ser vitorioso. E se você não ouvir e crer piamente naquilo, a ruína é grande. 2 casas, 2 tipos de fé na prática. O texto também fala de 2 árvores. Versículo 17. Onde fala também de lealdade. As 2 casas falam de lealdade, as 2 árvores também falam de lealdade. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Sabe do que ele está falando aqui? Palavrões. Sabe o que é palavrão? É o que a gente escuta todo dia na internet a respeito dos políticos. Fala e não cumpre nada. Palavrões. E aqui está falando de 2 tipos de árvores, 2 tipos de crentes. Um que é leal e um que é desleal. Um que pratica e um que não pratica. E o nosso texto não fala só de 2 casas, 2 árvores, mas também ele fala de 2 caminhos. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. 14.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São dois caminhos. E o melhor caminho é o cheio de prova. O melhor caminho é a porta estreita, é o caminho apertado, mas é esse que conduz para a vida. E a vida com Cristo exige de nós sofrimento. Estudamos isso na primeira carta de Pedro, o tempo todo. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Ah, mas essa carta de Pedro está fora do nosso contexto. Aí já começou o problema ficar mais profundo. Por quê? Porque existem dois profetas. Não são só dois caminhos, também tem dois profetas. Versículo 15. Aquele que ouve a palavra do Senhor e aquele que ouve a palavra que não é do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas, espinheiros ou figos dos aprouxos? Opa! Para quem você tem dado os seus ouvidos? Qual a fonte? Meus irmãos, são mais de 40 anos de experiência com a igreja. E a primeira coisa que acontece é o seguinte: aquele irmãozinho delicado que está sentado aqui, ele começa a desanimar sempre do meio, começa a entrar atrás, começa a sumir na igreja. E daqui a pouco ele começa a fazer argumentos favoráveis à posição pecaminosa dele que ele escuta lá fora. Ou pior, pode estar escutando até Deus. Aqui, seus ouvidos têm da cidade a ouvir a palavra do Senhor, tal qual como temos estudado, com as vozes que com aparência de servo, com aparência de crente, com aparência o falso. O que está em coisa? Percebam, duas casas, duas árvores, dois caminhos, dois tipos de profeta. Verdadeiro e falso. O interessante é que as pessoas procuram, eu diria que conscientemente, o falso. Porque é assim que funciona, irmão. Existe uma espécie de psicologia na mente do pecador. Puxa, eu venho caminhando nesse meio. Mas eu já sei de alguém que apoia a decisão que eu estou querendo tomar e vai falar aquilo que eu quero ouvir. Ai, quero ouvir, glória. Cuidado. 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 Seja qual for o sofrimento, sejam esperançosos. Mas essa esperança em Cristo. Vamos fazer uma última leitura desse versículo 10. 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, o nosso Senhor, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Ele nos escolheu, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor nos predestinou para Ele.
depois de ter sofrido por um pouco. O que é esse sofrido por um pouco? Aqui, essa vida. Somos nós. É aquela dificuldade, muitas vezes eu tenho outra, você tem a outra, eu tenho outra. Cada um tem a sua. E Deus está permitindo, por quê? Precisamos crescer. Precisamos amadurecer. Porque é por pouco tempo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. É Ele está falando, aguenta. Eu vou te aperfeiçoar. Eu vou te firmar. Eu vou te fortificar. Eu vou te fundamentar. Se da carta de Pedro nós guardarmos este versículo e vivermos esse versículo, já atingimos o alvo. A mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, queremos engrandecer o seu nome, porque o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor sempre dá uma oportunidade, Senhor, para o pecador retomar. Assim como foi com Pedro, Senhor. Aquele Pedro que foi covarde é o mesmo que foi corajoso depois. Que o Senhor possa operar em nossas vidas e através das provas que o Senhor tem permitido, o Senhor venha aperfeiçoar a nossa vida, firmar as nossas vidas. Venha, Senhor, nos dar um discernimento, Senhor, onde possamos ter as decisões corretas. Possamos estar firmados, fortalecidos, possamos estar fundamentados em Ti. Porque o Senhor nos prepara para uma vida eterna e uma herança incorruptível, imarcessível. Uma herança que somente o Senhor poderia dar na pátria celestial. Para pecadores limitados, fracos e falhos como nós. Mas o Senhor deseja que sejamos vencedores. O Senhor quer nos capacitar e possamos estar reconhecendo isso e pedindo a sabedoria do alto para podermos viver esta vida que o Senhor deseja que vivamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando até o dia de encontrarmos contigo. E assim seja na tua igreja hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos.